Oitavo ano, vamos então para a segunda aula dos movimentos sociais, dos movimentos do século XIX. Na aula passada nós vimos o movimento operário, muito inspirado nas ideias socialistas e anarquistas. O movimento operário teve um impacto muito importante na história da Europa no século XIX. Seguindo na linha desses movimentos do século XIX, enquanto de um lado os movimentos socialistas e anarquistas geravam esse movimento, principalmente nas classes mais baixas, o movimento liberal também teve consequências muito importantes na Europa. Então, nós vamos ver isso nesta aula, falando então das revoluções de 1830, uma série de movimentos que ocorreram em 1830. Bem, as ideias liberais vai iniciar então uma revolução na França em 1830. Portanto, falaremos aqui de uma revolução com ideias liberais. Se vocês não se lembram o que é ideia liberal, volte nas aulas anteriores e retomem lá as características do movimento liberal. Bem, o que vai motivar essas revoluções é a restauração das antigas monarquias que foi imposta pelo Congresso de Viena. Vocês se lembram do período napoleônico? Napoleão dominou vários países europeus, destronou muitos reis na Europa, só que quando ele é derrotado, os países europeus então resolvem fazer um congresso, o Congresso de Viena, que restabeleceu então aquelas monarquias, ou seja, os reis que estavam no poder antes de Napoleão retomam o poder, passam a ter direito ao poder. E então, nós teremos aqui a volta, a ascensão da dinastia Bourbon na França. Vocês se lembram que na Revolução Francesa, o Luís XVI foi guilhotinado. E aí, depois disso, nós teremos aí aquele processo longo dos jacobinos no poder, depois girondinos, aí vem o período napoleônico. Bem, agora, o Luís XVIII, que é irmão do Luís XVI, o guilhotinado, volta ao poder. Aquela mesma dinastia na época da Revolução volta ao poder. Ele assume então o trono em 1814. E aí, claro, como ele já viu a história que a sua família enfrentou nos anos anteriores, resolve governar de forma moderada a partir de uma monarquia constitucional, ou seja, com o poder sendo limitado pela Constituição do país. Mas, 10 anos depois, ele morre sem deixar herdeiro direto, e quem vai assumir vai ser o irmão dele, o Carlos X, que vai ser coroado então. Só que o Carlos X já tinha ideias de retomar aquilo que existia na França antes da Revolução Francesa, ou seja, ele pretendia centralizar o poder outra vez e restaurar os privilégios de classe. O problema é que essas pretensões do Carlos X ia contra os interesses de vários grupos políticos que neste momento estão fortalecidos, como por exemplo os liberais e os republicanos, ou seja, aqueles que nem querem falar de monarquia. E para piorar, essas pretensões do Carlos X também desagradavam a população mais pobre. Então, claro, ele vai enfrentar um grande número de protestos. E aí vai acontecer a chamada Revolução dos Três Dias Gloriosos, que ocorreram no dia 27, 28 e 29 de julho de 1830, por isso o nome da Revolução. Essa revolução vai ser uma série de manifestações no território francês que vai de fato ter efeito, forçando o Carlos X a abdicar do trono. Quem vai assumir o governo então vai ser o Luís Filipe. Agora a diferença é que o Luís Filipe, ele era adepto dos interesses, ele é um representante dos interesses liberais e burgueses. Quando ele assume o trono, ele vai ser então apelidado de rei cidadão ou de rei burguês, porque ele não tinha nada a ver com aqueles interesses da antiga monarquia que era vinculada à nobreza. O Luís Filipe era um rei que governava, que reinava para benefício da burguesia. Mas, gente, a saída da dinastia Bourbon, ou seja, a saída do Carlos X e a ascensão do Luís Filipe ao poder, demonstrou para os outros países europeus que a França não se via obrigada a obedecer ao Congresso de Viena. Portanto, ela não estava dando a mínima para o Congresso de Viena. E isso vai motivar outros países que também estavam insatisfeitos com o Congresso de Viena a fazer movimentos contra o Congresso de Viena.
principalmente contra a imposição das monarquias antigas, que eles conseguiram se livrar e agora retornaram por causa do Congresso de Viena, e também por conta das mudanças das fronteiras, uma vez que o Congresso de Viena determinou que a fronteira que estava antes das invasões napoleônicas voltaria a partir do Congresso de Viena. Portanto, ficaram insatisfeitos também com essas mudanças de fronteira. E ainda alguns desses outros povos, por conta daquele sentimento nacionalista que nós já estudamos na aula passada, aquele sentimento de pertencimento ao mesmo povo e tudo mais, iniciaram então uma série de revoluções. Então essa revolução que iniciou na França, ela se espalhou para outras nações, por isso revoluções no plural de 1830. Esta mesma revolução que colocou Luís Filipe ao poder e por conta dele governar em favor da classe burguesa, dos liberais, conseguiu ficar 18 anos no poder, embora não tenha conseguido acabar completamente com a crise. De qualquer maneira, o absolutismo europeu estava cada vez mais questionado, cada vez mais próximo do seu fim. E, por outro lado, também, a difusão das ideias socialistas fortalecia essa insatisfação contra a classe, contra o absolutismo. Mas, lembrando que as ideias socialistas também são contra as ideias liberais. Portanto, haverá aí o choque não só contra a monarquia absolutista. O absolutismo agora, que já estava quase morto, vai terminar de ser enterrado, pelo menos por um tempo. E o que vai acontecer depois é a disputa entre liberais, socialistas e anarquistas. Vai se passar mais alguns anos. Agora vamos para 1848. Falamos de 1830, agora 1848. Teremos mais uma série de revoltas. O governo de Luís Filipe, como nós vimos, tinha medidas de caráter liberal, era submisso à Constituição francesa e por conta de ter o interesse de manter no poder apenas os mais ricos, ou seja, os burgueses, o que o Luís Filipe fez? Implantou o chamado voto censitário. O que é o voto censitário? Nós já estudamos ele, mas vamos relembrar porque falaremos dele em outros momentos também. Voto censitário é quando a pessoa precisa ter uma renda mínima para poder votar. Então, se você tem uma renda mínima, ou se você recebe uma quantidade de dinheiro por mês ou por ano estabelecido pela lei, então se você recebe aquele valor, você pode votar. Se você não recebe, você não pode votar. E é claro que essa renda é sempre alta, porque aí desta forma apenas os burgueses vão votar. Apenas os burgueses vão conseguir participar da política. E aquela camada mais pobre da população não podem votar, portanto não pode escolher os seus representantes. Então isso faz com que, claro, os burgueses votem sempre em pessoas que vão beneficiar a classe burguesa. E aí, evidentemente, isso vai gerar oposição dos mais pobres, vai gerar oposição dos republicanos e também vai gerar oposição dos socialistas, porque muitos desses não poderiam votar. Nos anos de 1845 e 1846, por uma série de fatores, teve na Europa uma crise na produção agrícola. Diminuiu a produção agrícola consideravelmente, diminuindo também a produção, então, claro, de alimento, o acesso ao alimento, e isso afeta a população. E, evidentemente, que toda crise econômica sempre vai ser atrelada ao poder político. A culpa da crise econômica é sempre de quem está no poder político. Isso vai agravar ainda mais o descontentamento da população e vai, então, gerar movimentos contra o governo. Por exemplo, alguns líderes socialistas, como Louis Blanqui e Ledru Rollin, eles fizeram uma campanha contra o voto censitário em 1847, ou seja, para possibilitar que qualquer pessoa, independente da renda, pudesse votar. Para divulgar suas ideias, eles promoviam uma série de banquetes, faziam jantares para falar sobre as suas ideias, difundir as suas ideias. Mas em fevereiro de 47, o primeiro-ministro francês, o François Guizot, ele proibiu a realização desses banquetes. E aí, gente, incentivou ainda mais as pessoas a se revoltar contra o governo. Fizeram uma série de manifestações, e aí a Guarda Nacional, que era a Força Armada, que foi enviada para reprimir as manifestações, ela acabou se associando aos revoltosos. Ou seja, a Força Armada do governo
se associou a quem era contra o governo. Desta maneira, o Luiz Felipe, então, não conseguiu reverter a sua situação, ele perdeu completamente o apoio e foi forçado a abdicar do trono. Nesse momento, então, elimina-se mais uma vez a monarquia na França e volta à República, a Segunda República na França. Se inicia formada por um governo, inicialmente um governo provisório, tendo como líder o liberal e poeta Lamartine, o socialista Ledru Rollin e Louis Blanc. Então é uma liderança em conjunto, mas esse governo também não durou muito tempo. Um dos problemas que prejudicou esse novo governo era a criação das oficinas nacionais, que eram nada mais que empresas estatais baseadas no socialismo, aquelas empresas em que havia uma distribuição dos lucros entre os seus trabalhadores e assim por diante. Porque para sustentar essas oficinas, eles precisaram aumentar os impostos. Quem paga uma carga maior de impostos é a burguesia. E aí, é claro, a burguesia ficou insatisfeita. Gerou insatisfação, essa insatisfação gera as revoltas, e as revoltas eram contidas com muita violência, como sempre. E aí, em novembro de 1848, durante todos esses conflitos contra o governo, vai ser aprovada também uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, o poder legislativo vai ser composta por uma Assembleia eleita por sufrágio universal, portanto, eliminou o voto censitário. Agora, o voto já não tem mais como critério a renda, e o poder executivo vai ser dado a um presidente que vai ter mandato de 4 anos, tá certo? O problema, gente, é essas reviravoltas da história, as coisas imprevisíveis que a história tem. Quem vai ser o primeiro presidente eleito da Segunda República Francesa? Um sujeito chamado Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte, que era sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte, aquele mesmo imperador Napoleão que conquistou toda a Europa. Ele assume como presidente, claro, ele teoricamente teria então que passar o seu mandato depois de 4 anos, mas antes de finalizar o mandato, ele vai dar um golpe de Estado em 1851 e vai implantar o Segundo Império para seguir aquilo que o seu parente Napoleão Bonaparte, o seu tio Napoleão Bonaparte fez anos anteriores. Bem, e aí voltamos numa situação extremamente complicada de novo na França, e isso vai ter muitos desdobramentos que nós veremos em aulas futuras. E nas próximas aulas continuaremos a ver outros movimentos que aconteceram na Europa durante o final do século XIX.